Pessoal, hoje nós vamos ver observando a Lua. Patrícia e seus amigos receberam uma tarefa da professora, observar a Lua durante 2 meses. Veja a discussão do grupo. Aí teve aqui, ó, temos de organizar as anotações em fichas, são 2 anotações por semana, durante 2 meses, assim precisaremos de 16 fichas. Além das anotações, podemos fazer um desenho em cada observação. Já sei, podemos observar melhor a Lua usando uma luneta. Temos de anotar a hora e a posição da Lua no céu, mas vamos tentar observar sempre no mesmo horário, né? Então, aqui as crianças combinando para ver como que elas fariam essa observação. Então, cada um deu a sua opinião, né? Agora, na próxima página. Preparem aí, porque vai ter coisa para a gente grifar, ok? Instrumentos de observação. Vimos até agora que podemos observar a olho nu muitos astros. O que é a olho nu? A gente não precisa de nenhum instrumento. Principalmente as estrelas. Outro astro que podemos ver muito bem a olho nu é a Lua, que é o satélite natural da Terra. Então, a gente vai grifar isso aqui, ó. Lua, satélite natural da Terra. E aqui embaixo vem dizendo o que é um satélite natural. Satélite natural é um corpo celeste que gira ao redor de um planeta. Como visto no infográfico das páginas 176 e 177, alguns planetas como, grifa aí, Vênus, não tem nenhum satélite natural. Outros apresentam muitos, pode grifar também aqui, ó, como Júpiter, que possui 79 satélites. Já a Terra possui apenas a Lua como satélite natural. Existem também os satélites artificiais, que são construídos pelo humano. Aí vamos grifar agora aqui embaixo. Ó. Esses satélites podem ter funções militares, de comunicação, de localização e de observação. Para observar melhor os astros, podem ser utilizados instrumentos como lentes simples de aumento, como binóculos e lunetas. Vamos grifar isso aqui, ó. Lentes simples de aumento, como binóculos e lunetas. Eles ampliam nosso campo de visão. Há também, grifa aqui, ó, os telescópios, que são mais potentes, permitindo enxergar objetos com menos brilho. Os telescópios, localizados em observatórios e no espaço, são instrumentos muito mais precisos. Vamos grifar aqui, ó. Permitindo os astrônomos e cientistas explorarem astros que não podem ser observados com instrumentos mais simples, tá? Como uma luneta, como um binóculo. Então, os telescópios, eles podem observar em maior distância, com melhor nitidez, então, utilizado pelos cientistas e pelos astrônomos. O telescópio espacial mais antigo é o Hubble. Vamos grifar isso aqui, ó. O telescópio espacial mais antigo é o Hubble. Construído pela NASA entre as décadas de 70 e 80 e lançado no espaço em 1990. Hoje, ele se encontra aproximadamente 560 quilômetros acima da superfície terrestre. Então, aqui, ó, tem uma foto do telescópio. E aqui um observatório no Chile, onde há um importante telescópio. Então, existem aqueles telescópios que algumas pessoas que gostam de observar os astros têm em casa, só que esses que são utilizados em laboratório, eles são muito maiores e muito mais potentes, né? Vamos para a próxima página. Conhecendo o cientista Galileu Galilei. Oi. Volta lá na página anterior, que eu acho que eu não grifei um negócio ali. Aí, deixa eu ver se eu grifei tudo. Ah, grifei. Tá certo. O italiano Galileu Galilei foi médico, astrônomo e engenheiro. Nasceu em Pisa, onde se formou em medicina. Ele fez importantes contribuições científicas, unindo de forma inovadora a experimentação e a matemática. Uma de suas atribuições foi a invenção de uma luneta que aumentava até 30 vezes o tamanho dos objetos. Ela possibilitou observar com mais precisão os astros.
Galileu também ficou famoso por apoiar a ideia de que a Terra girava ao redor do Sol, motivo pelo qual foi condenado à prisão domiciliar pelo resto da vida. Naquela época estava em vigor a teoria de que o Sol girava ao redor da Terra. A publicação de seus trabalhos também foi proibida. Atualmente, Galileu é considerado um dos grandes nomes da ciência. Fases da Lua. Observando a Lua, é possível perceber que ela muda a aparência ao longo do mês. Essas diferentes aparências são chamadas fases da Lua. Veja, por exemplo, o mês de agosto de 2018. Então, aqui a gente tem um calendário lunar mostrando todos os dias, né, de agosto, como a Lua ela ficou, tá? Aqui seria a Lua nova. E aqui, ó, ela foi crescendo, 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 até se tornar em lua cheia. Aí depois foi minguando, minguando, até virar nova de novo, tá? Então tá aqui, ó. Quando a lua não pode ser vista no céu, ela é chamada de lua nova. Mas quando vemos completamente redonda e iluminada, dizemos que é lua cheia. A lua possui também o período crescente, que são os dias em que ela parece aumentar de tamanho, e um período minguante, que são os dias em que ela parece diminuir de tamanho. Quando a lua está no meio do período crescente, chamamos de quarto crescente, e de quarto minguante quando ela está no meio do período minguante. Identifique no calendário apresentados dias de lua nova e lua cheia. Então, tá aqui, lua nova, dia 1º e 30, lua cheia, dia 15. 2. Quais dias indicam o período crescente e quais o período minguante? Então, período crescente de 2 a 14. Só coloca de 2 a 14, tá? E período minguante de 16 a 29. Quais os dias de quarto crescente e quarto minguante? É aquela história de quando tá no meio, né? Quarto crescente, dia 7 e quarto minguante, dia 23. As mudanças na aparência da Lua acontecem porque esse astro não emite luz própria. No entanto, dependendo da posição da Lua, a parte iluminada pode ser mais ou menos visível aqui da Terra. Aí vocês podem observar isso nessa imagem que tem aí embaixo, né? O Sol, a Terra e a posição que a Lua fica em relação ao Sol. A Lua leva aproximadamente 28 dias para completar uma volta ao redor da Terra. Esse é o tempo para ela passar por todas as fases. Você já viu um flipbook? É um conjunto de imagens em formato de livro que é folheado rapidamente, dando a impressão de movimento. Para ver as fases da Lua passando rapidamente, destaque as imagens do material complementar lá da página 293, tá? Seguras em ordem, dobre e solte cada figura uma por uma com uma mão, transformando-as em um flipbook. Eu vou mostrar a vocês aqui um exemplo de um flipbook, tá? Bom dia, galera. Ó, vocês podem ver que ela vai estar tudo organizadinho, ó. E é assim que passa, ó, dessa forma. Aí a impressão que você tem é de que a Lua e as marés. Além da variação na luminosidade noturna, as fases da Lua também influenciam as marés. Os astros são atraídos uns pelos outros por causa da força da gravidade. Quanto maior e mais perto estiver o corpo, maior será essa força. No caso da Lua, os astros que mais nos afetam por causa da gravidade são o Sol e a Lua. Estes astros, vamos continuar grifando aqui, puxam a terra e os mares, por serem líquidos, se deslocam, ocasionando a variação da maré. Então, estes astros puxam a terra, que é o planeta, e os mares, por serem líquidos, se deslocam, ocasionando a variação da maré. Quer dizer, maré alta, maré baixa, né? Que o pessoal fala que o tipo também das ondas, a força que as ondas têm, o tamanho, tudo tem a ligação de acordo com a fase da Lua. Quando a Lua está alinhada ao Sol, as forças da gravidade de dois astros se somam, provocando variações grandes de maré ao longo do dia.
maré cheia ao meio-dia e à meia-noite, maré baixa ou várzea às 6 da manhã e às 6 da tarde. Já quando a lua está em posição de quarto crescente ou minguante, as forças se anulam e a maré se mantém estável, quer dizer, ela continua a mesma coisa. Então, isso aqui é interessante, ó. Né? Ó, maré cheia é ao meio-dia e à meia-noite, maré baixa ou várzea às 6 da manhã e às 6 da tarde, tá? Vamos botar aqui também, ó. Ó, as forças da gravidade de dois astros se somam, provocando variações de maré ao longo do dia, tá? Aí eu quero falar para vocês a página 196 e 197. 8. Pega espacial. Durante a segunda metade do século XX, Estados Unidos e União Soviética, que é a atual Rússia, disputaram o posto de país tecnologicamente mais poderoso do mundo. Uma das formas utilizadas para demonstrar superioridade tecnológica foi apresentar projetos cada vez mais avançados de exploração do espaço, o que ficou conhecido como corrida espacial. Essa corrida teve início em outubro de 1957, quando a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. Vamos grifar isso aqui, ó. Quando a União Soviética lançou o primeiro Sputnik 1. No mês seguinte, os soviéticos enviaram ao espaço o satélite Sputnik 2. Vamos grifar isso aí também, que no mês seguinte... acho que eu não consegui fazer. Sputnik 2. Com a cachorrinha Laika. Mandou a cachorrinha para o espaço. Esses eventos antecederam o lançamento do satélite Explorer 1 dos estadunidenses, em janeiro de 1958. Então, vamos grifar isso aqui, ó. Satélite Explorer 1, estadunidense, é a galera dos Estados Unidos. Aqui, ó, lançaram em 58, que também foi o mesmo ano em que eles fundaram a NASA. Em abril de 61, o astronauta soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a embarcar em uma missão que completou uma volta em torno da Terra, tripulando a Vostok 1. E pôde contar ao mundo que a Terra é azul. Então, grava o nome desse cara aí, ó. Yuri Gagarin, que é um astronauta soviético, tá? Uma volta em torno da Terra tripulando Vostok, ok? Aí ali embaixo tem uma foto do Yuri, a nave Vostok 1, tem também mostrando o satélite Sputnik 1. Próxima página. Os anos seguintes foram marcados por sucessivas missões. Em julho de 1969, uma equipe estadunidense chegou à Lua na missão Apollo 11. Neil Armstrong foi o primeiro a pisar em solo lunar. Em seguida, foi o Edwin Aldrin. Então, tá aqui o nome dos caras que pisaram na Lua, ok? Façam uma linha do tempo da corrida espacial mostrando os fatos descritos. Então, tá aqui para vocês verem. Em 1957, lançamento do primeiro satélite soviético, que foi o Sputnik. A cachorra Laika enviada ao espaço na Sputnik 2. Em 58, a criação da NASA, lançamento do primeiro satélite estadunidense, que é o Explorer 1. Em 61, primeiro ser humano a orbitar a Terra, na nave Vostok 1. Em 1969, primeiros seres humanos a pisar na Lua. Então, na 2, porque mostrar ao mundo avanços na exploração espacial significava superioridade tecnológica. Desta forma, seriam vistos como pioneiros nas descobertas espaciais, superando seus concorrentes. 3. Porque um país estaria tão interessado em mostrar superioridade tecnológica? Assim, eles poderiam ser vistos como países mais avançados, mais preparados e até melhor que os outros. Leia a tirinha, tem aqui o Cebolinha, a Mônica e a Lua, sorria
E aqui o que aconteceu de engraçado foi que quem sorriu foi a Lua, né? Então, a Lua que estava cheia no primeiro quadrinho torna-se minguante, parecendo um sorriso. Então, essa aí é a resposta da 6. E aqui a posição da Lua, tá? Para vocês conferirem. Agora, aqui na próxima página, observe o calendário do mês de abril de 2019. Então, aqui tem o calendário do mês de abril, os dias da semana, as fases da Lua com as suas respectivas datas. Então, tá aqui, ó. Quais são os dias que a maré pode atingir seu máximo? Pinte no calendário. Então, nós vamos pintar aqui o dia 5 e o dia 19, que é lua cheia, e lua nova, que é quando ocorre a alteração da maré. Então, aqui, ó, pinta o quadradinho do dia 5 e do dia 19, ok? Vamos lá. Mas, afinal, a Lua sempre esteve ali? Astrônomos e cientistas são interessados em saber como a Lua se originou. Veja a seguir algumas informações que eles já sabem. Ó, um planeta antigo colidiu com a Terra e o resto desse planeta pode ter originado a Lua. A Lua tem composição muito semelhante à Terra, mas não idêntica. Agora, com base nesses dois fatos, elabore uma hipótese sobre a composição do planeta que teria colidido com a Terra. Aqui, olha só. Então, de acordo com o que a gente pensou, esse planeta era composto de rocha e lava. Vamos lá. Para organizar o pensamento, binóculos, lunetas e telescópios são instrumentos que nos auxiliam a observar objetos muito distantes. As fases da Lua são resultados do movimento da Lua ao redor da Terra. Na Lua cheia, a face da Lua voltada para a Terra é completamente iluminada. Na Lua nova, ela está completamente no escuro. O período crescente é quando a Lua passa da fase nova para cheia. O período minguante é quando ela passa da cheia para nova. Durante a lua nova e a lua cheia, há variações grandes na maré. Então, aqui ficou assim o nosso mapinha de aprendizagem. Fases da lua, marés, satélites artificiais e naturais, instrumentos de observação e corrida espacial. Você sabe que constelações estão representados na bandeira do Brasil? Faça uma pesquisa e liste abaixo. Então, nós temos aqui, né, as constelações na nossa bandeira. Temos Cruzeiro do Sul, Virgem, Cão Maior, Cão Menor, Hidra, Escorpião, Triângulo Austral, Octante e Carina. Vamos lá, ó, os alimentos a seguir representam o tamanho relativo dos planetas. Associe os alimentos aos planetas correspondentes. Então, nós temos aqui, ó, a melancia, que corresponde ao tamanho de Júpiter, a ervilha, que corresponde ao tamanho de Vênus, o limão, que corresponde ao tamanho da Terra, a cereja corresponde ao tamanho de Marte, a maçã, Urano, o tomate cereja, Netuno, o grão de pimenta, Mercúrio e a toranja, Saturno. Então, aqui a gente encerra a disciplina de ciências do módulo 1